agora. Bom dia, família M3. Um brinde nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Eu amo estar aqui nesse lugar, vocês sabem disso. É um lugar onde eu aprendo demais. Peraí que a minha cara tá enorme aqui, eu quero ver vocês. Eu não quero me ver aqui, quero ver vocês. Pronto. Então, gente, eu quero começar falando que essa semana, assim, Jesus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas eu falei, eu não vou desistir, eu não vou ceder esse privilégio. E eu falei, eu sei que o Senhor vai me entregar algo. Então, glória a Deus pela fidelidade que o nosso Pai sempre tem com a gente. E eu queria começar dizendo que 24 horas são suficientes. Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. E nós temos a promessa de que ele vai voltar. E nós vivemos exatamente nessa linha do tempo, entre esses dois acontecimentos tão importantes. E nós estamos exatamente no meio desse acontecimento. E nós estamos exatamente neste tempo, porque Deus determinou. Deus planejou que nós estivéssemos aqui na Terra neste tempo. Então, o passado é certeza. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O futuro também é certo. Jesus vai voltar. Estejamos nós aqui nesta Terra ou não, mas ele vai voltar. E o que nós vamos fazer com esse tempo presente? O que nós vamos fazer com esse tempo em que Deus determinou entre estes dois acontecimentos que regem a nossa vida, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus planejado. Ele criou as estações. Então, o inverno está chegando. O verão está acabando, porque Deus determinou. Então, cada coisa nesse tempo presente foi determinado e planejado por Deus. E os planos de Deus, eles são bons para hoje. Jeremias 29, 11 diz que só eu sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de bem e não de mal. Ele está falando também de um tempo futuro. Mas os planos de Deus são bons para hoje, para este dia presente, que é uma bênção. E você acordou e está aqui porque Deus permitiu. Não é verdade, gente? Você acordou e este dia de hoje é uma bênção. Neste tempo presente que nós estamos vivendo. Então, assim, e junto com essa linha do tempo, entre dois acontecimentos tão importantes, Deus te deu o livre-arbítrio. Ele te deu a bênção deste dia e ele te deu o livre-arbítrio. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer com a bênção deste dia que Deus preparou para você e planejou para você com bons planos? Aí o livre-arbítrio está na tua mão. A decisão é sua do que você vai fazer. E quem determinou que um dia teria 24 horas? Deus determinou. Então, se Deus determinou, 24 horas são suficiente. 24 horas são suficiente para fazermos tudo que realmente importa. A sua agenda está aos pés do Senhor? Você tem perguntado para o Espírito Santo? A tua agenda está sendo colocada aos pés do Senhor, aos pés de Jesus? Você tem questionado? Porque se você tem dito a frase, não dá tempo, é porque você não tem colocado essa agenda aos pés do Senhor. E quando a gente olha para a vida da Tati, da Laura e do Rafa, a gente pode ver o que eu estou dizendo. Que faz sentido. A agenda deles, claramente, que eles são. A gente consegue enxergar a agenda deles e claramente nós podemos ver que dá tempo de fazer muita coisa. Mas muitas vezes algumas ficam para trás, porque não são prioridade. Então, se não está dando tempo de fazer tudo o que importa, é porque talvez as suas prioridades estejam erradas.
Então, alguma coisa vai ficar para trás? Vai ficar para trás, mas a prioridade não pode ficar para trás. O mais importante não pode ficar para trás, né? Prioridade é singular, é mas é muito difícil usar essa palavra dessa forma, né? E a gente acaba, né, criando como se existissem as prioridades. Não sei se no português isso acaba sendo um erro, mas... então, assim, as suas escolhas, elas têm glorificado a Deus. As escolhas que você tem feito para o seu dia. O que você tem planejado para hoje? E o que você tem planejado para hoje vai glorificar a Deus? Vai glorificar? Então, se faça essa pergunta, porque o tempo que Deus determinou é suficiente. E quando nós dizemos que não é, indiretamente nós estamos falando mal de Deus. Tá? Então, eu escolhi aqui aleatoriamente, isso não é uma lista 10 hábitos para ser bem-sucedidos, 5 hábitos, não. Vários bons hábitos ficaram de fora. Eu simplesmente fiz uma seleção, não por nível de importância. Então, eu vou começar a falar sobre hábitos, e eu não quero que você fale, a Mayra deixou de fora o hábito de perdoar, porque não foi uma escolha matemática, é simplesmente algumas coisas que eu escolhi dividir com vocês, tá bom? Então, eu quero começar com o hábito de ser feliz no dia de hoje. O hábito de ser satisfeito. Eu quero um futuro. Eu me imagino fazendo coisas grandes para Deus. Eu me imagino fazendo coisas simples com a minha família. Eu me imagino sendo uma palestrante futura, continuando sendo uma escritora. Sim, nós precisamos almejar um futuro, nós precisamos fazer planos, nós precisamos, o nosso cérebro precisa que a gente olhe lá na frente, o nosso cérebro precisa que a gente contemple a terra prometida, para que a gente possa entrar nela. Isso faz parte, faça isso, mas seja satisfeito com o dia de hoje. Seja satisfeito com o dia de hoje. O dia que o Senhor preparou é uma bênção e você tem que acordar feliz. Eu faço igualzinho o Rafa ensinou com os meus filhos, principalmente o João, que é o de 7 anos. Quem acordou para vencer hoje? Eu falo para ele. Quem acordou para vencer hoje? Quem acordou para fazer a diferença? Quem? É você, é você. É você, né, Josi? Levanta essa mãozinha, gente. Faz assim, sou eu. Eu acordei para vencer neste dia presente de hoje, que é uma bênção, onde 24 horas são suficientes, porque realmente importa. Entendeu? Quem acordou? Eu não estou falando, eu estou num ambiente seguro e eu sei que você não vai confundir ser satisfeito com o dia de hoje com ser acomodado. Eu sei que você sabe a diferença, tá? Então, assim, faz a sua parte para que esse dia seja uma bênção. E eu já falei isso aqui algumas vezes e eu acho que faz todo sentido. Quando a gente sorri forçadamente, né? A gente aprendeu isso aqui, eu venho repetindo isso na minha caminhada. Quando você sorri, o seu cérebro recebe a informação de que um dia bom está começando. O seu corpo libera hormônios químicos. Então, isso começa a fazer a diferença. Aí, uma outra coisa, que faz muita diferença numa vida familiar, por causa desse conceito que eu aprendi aqui, eu fui pesquisar sobre o toque físico. Quando nós tocamos a nossa família, mesmo sem estar com vontade, nós tocamos o nosso marido, nós beijamos, mesmo sem nós estarmos com vontade. O nosso cérebro age da mesma forma. Ele libera substâncias químicas, como que substâncias químicas do amor. E algo muito interessante acontece, porque nós cristãos sabemos que a mente manda no corpo. Mas este hábito, essa decisão de ser feliz e fazer um dia bom, faz com que o nosso corpo influencie a nossa mente.
Então, nós podemos, com a decisão de sorrir, com a decisão de abraçar, de beijar nosso marido, nossa esposa, mudar aquela sensação. Então, o nosso corpo nos lembra, o nosso corpo lembra a nossa mente que nós amamos, nós decidimos, né? Então, esse hábito de ser feliz, ele envolve tudo isso. Aí agora, assim, nós somos inteligentes porque Deus nos fez inteligente. Você acordou e você percebeu que um dia mal está se armando. A gente sabe disso. Aí, você tem as suas declarações prontas para vencer o dia mal? Você tem ali no seu celular ali. Ai, peraí, eu tô nervosa. Ai, eu tô. Pera lá, calma. Vai fazer seu cafezinho, dá o play. Seja inteligente. Deus preparou um dia para ser bom. Coloca lá a sua declaração pronta. Ai, não, eu tô mal hoje. Deixa eu sentar para fazer minha declaração. Cadê? Não, não, não. A declaração você faz no dia bom, para quando chegar o dia mal, porque você já está pronto. Você já está lá, com aquilo na mão, pronto para combater. Porque Deus está no céu, desejando que você brilhe a presença dele. Deus está no céu desejando que a hora que você abrir a porta da sua casa para sair, você saia recoberto com o sangue de Jesus, consciente de que ele está saindo com você, consciente de que, como diz Salmo 3:3, que ele está saindo como escudo. O próprio Deus está saindo como escudo e fala para você levantar a tua cabeça. Então, isso é que você precisa ser inteligente, você precisa decidir, você precisa ter o hábito de ser feliz. O hábito de ser satisfeito com a sua família, de ser satisfeito com esse tempo presente e sonhar, contemplar a terra prometida, né? Ser grato, ser cheio de alegria do Senhor. Então, assim, agora eu quero falar de um outro hábito que eu acho que eu estou falando para poucas pessoas, mas eu sei que alguém aí precisa ouvir. Você é indesculpável por não ler a Bíblia. Indesculpável. Você não 24 horas, eu adoro repetir, viu, gente? 24 horas são suficientes para fazer o que é prioridade. Se a sua agenda está aos pés do Espírito Santo, esse é um hábito do Espírito Santo. Então, nós temos os hábitos que não são de Deus. E aí cabe a você pegar essa aula e sondar o seu coração e ver quais são os hábitos que não são de Deus na sua vida. Usar o Instagram pode ser um hábito de Deus, como pode não ser. Então, assim, depende de como você está administrando. Aí você me diz que você tem, você olha lá e você ficou meia hora na internet e você não tem 15 minutos. Em meia hora, a gente lê 3 capítulos. Eu tenho certeza disso. Tem vezes que menos, que sobra tempo. Se você ler 3 capítulos em todos os dias, em quanto tempo você lê a Bíblia inteira? 1 ano. Em 1 ano você lê a Bíblia inteira. Então, assim, na minha adolescência, eu conheci Jesus com 10 anos. Eu morava numa cidade muito pequena. E nessa cidade a gente não tinha igreja, assim, e a gente não conhecia, não sabia as coisas, não tinha internet. Eu sei, gente, que eu ia capengando de igreja em igreja, às vezes a gente via para São Paulo e era uma luta. E nisso eu fui muito infiel a Deus muitas vezes. Eu ia para a igreja, aí me empurravam no chão, aí eu nunca mais voltava porque eu não conhecia a igreja, coisas assim foram acontecendo. E eu sempre tentando um relacionamento com Deus, mas sempre falhando. Então, eu mudei para São Paulo, uma cidade com igrejas maravilhosas, e comecei a frequentar uma ótima igreja e tal, e de repente, meu marido falou, para um pouco de ir na igreja, porque você está de 8 meses, eu não quero que você vá, ele não me acompanhava, eu não quero que você vá sozinha na igreja. Quando eu vi, eu estava afastada de Deus de novo. De novo, eu parei momentaneamente, mas o mundo espiritual não para. E quando eu fiquei parada, o mundo espiritual avançou. Eu parei de progredir. Eu parei de andar. E eu estava afastada de Deus de novo. Então, o único lugar
que eu a infiel, o único lugar em que eu aprendi a ser fiel com Deus foi sentada lendo a Bíblia. Foi nesse lugar que Deus curou a minha infidelidade. Eu não sei se a sua questão é infidelidade, mas seja qual for a palavra que você carregou do seu passado, é neste lugar, sentado, lendo a Bíblia, que você vai ser curado. E na Bíblia, na nossa caminhada, nós temos desertos, não temos? Temos desertos. A Bíblia também tem desertos. A Bíblia também tem números. A Bíblia também tem Levíticos, onde simplesmente você não vai ouvir a voz sobrenatural de Deus dizendo: você é meu filho amado e eu sou o seu escudo. Não. É um tempo de silêncio, onde a constância é treinada. Onde a constância de permanecer. Mas você precisa saber que quando você passar por esses desertos bíblicos de livros difíceis, os olhos do Senhor permanecem sobre a sua vida e Ele vai te dar forças. E você tem que saber, eu não estou entendendo nada, mas os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. E o Senhor está se alegrando. E não é a respeito de entender, é a respeito de saber que o meu Pai está se alegrando com a minha escolha. Né? Então, é sobre isso. É sobre simplesmente... E outra coisa, presta atenção no que eu vou falar. Não espere receber o melhor de Deus se você não dá o seu melhor para Ele. Eu vou repetir. Não espere receber o melhor de Deus se você não dá o seu melhor para Ele. Entregue o seu melhor para Deus. Talvez o seu hábito não seja esse que você está precisando melhorar. Mas você vai ser curada na constância de ouvir a voz de Deus através da palavra dele. A cura é liberada sobre a nossa vida, na constância de não depender de emoções. Você entende que é sobre isso? É não depender de emoções. Porque, gente, qual a emoção que há em ler Levíticos? Qual a emoção que há? Nenhuma. Nenhuma, não se iluda. Não se iluda. Eu nunca encontrei ninguém que falou que o livro favorito é Números, Levíticos, genealogia, sei lá o quê. Vamos ser sinceros, tá tudo bem. E a gente não precisa entender de cara o porquê Deus colocou aquele livro lá. A gente só precisa obedecer e seguir em frente, tá bom? Então, esse é um hábito. E agora, sim, o outro hábito. Fazer atividade física. Você é indesculpável se você não faz atividade física. Se você não tiver um problema de saúde, por favor, não mande mensagem para a Tati, para a Loura e para o Rafa, dizendo que não está emagrecendo, se você não está fazendo atividade física. Por favor, vamos poupar o WhatsApp deles, porque você é indesculpável. Você é indesculpável. Você pode muito bem dar a volta no quarteirão. Você pode pegar o litro de óleo, e levantar os seus braços. Você pode fazer polichinelos, sim, N coisas. E eu não vou gastar os meus preciosos minutinhos falando sobre isso, porque nós temos aulas maravilhosas gravadas. E você... Se isso é para você, por favor, vai atrás das aulas gravadas, decida. Porque 24 horas são suficientes para fazer o que é necessário, para fazer o que é prioridade. E se você não está fazendo atividade física, como diz a minha amiga amada, é porque você não tem muita coisa para fazer para Deus. Então, se você não tem muita coisa para fazer para Deus, se está tudo bem, se você está não satisfeito, mas acomodado, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, não faça mesmo. Então, se você não vai exercer o pilar de mudar de mentalidade, então, só que vamos poupar o WhatsApp deles, que é muito lotado, eles precisam de tempo, falta tempo para isso, para o WhatsApp, tá? Então, decida. Né? Decida, você quer ganhar mais um dia maravilhoso como esse que Deus criou? Faça atividade física. Então, outro hábito. Hoje eu acordei com uma vontade de jejuar. Mas eu acordei desesperada. Minha carne falou para mim:
Mayra, jejue, Mayra. Jejue, Mayra. Jejua. Mas o meu espírito... E a minha carne falando, não come, Mayra. Não come. Para que você vai comer? Não come. Jejua. Acontece isso? Não! Não vai acontecer. Essa doida, ela não quer jejuar. Ela não quer jejuar. Nunca. Isso mesmo, nunca. Então, o jejum é uma decisão. Você precisa jejuar porque Jesus jejuou. Ponto. Indiscutível. Você também é indesculpável se você não jejua. Decida. Quando que a gente decide que vai jejuar? Quando você acorda com a barriga roncando, às 5:30 da manhã, hoje eu vou jejuar. Não, tá errado. Jejum é decisão na noite anterior. Agenda. Qual é o dia? 12 horas, gente, é básico. 12 horas não é jejum espiritual, na minha opinião, pessoal, tá? 12 horas não é. 12 horas é descanso, de saúde, para o corpo. Então, você comeu às 8 da noite, você não pode comer antes das 8 da manhã. Você estava dormindo, isso não é jejum espiritual. Eu estou falando aqui principalmente de jejum espiritual, tá, gente? Então, assim, agora, por exemplo, nós temos aí o grupo do jejum, mais de um grupo, 2 grupos. Você precisa decidir qual é o dia da semana que faz sentido você jejuar pela sua agenda. É o dia que toda a sua família almoça em casa? É o dia? Não. Qual é o dia? O meu dia de jejum é domingo. Então, domingo, desculpa. Domingo eu abro o meu jejum às 6 da tarde. Eu abro o meu jejum que horas? Logo depois do almoço, quando minha carne está bem satisfeita. Aí depois, quando o dia começou na segunda-feira, o jejum já está aberto. Aí você vai me dizer, aí você vai mandar uma mensagem para eles dizendo, mas sabe o que é? Eu não jejuo porque eu não posso. Eu não jejuo porque eu tenho dor de estômago. Para com isso. Você pode fazer as adaptações. Você pode jejuar. Existem as variações. Daniel não ficou sem comer. Né? Ele fez mais de um tipo de jejum, mas o tradicionalmente conhecido, ele não ficou sem comer. Então, nós temos variações. Então, como nós temos variações, a sua condição de saúde não é uma desculpa para você não jejuar, tá? Então, e aí eu tenho um outro hábito que eu amo e que eu aprendi nesse lugar maravilhoso. Eu amo Moisés. Para mim, assim... E eu também gosto muito de Josué. Mas quando eu coloco Moisés e Josué lado a lado, eu vejo que Moisés, ele tinha o hábito de encorajar pessoas. Moisés encorajou Josué. E Josué? Quem que Josué encorajou? Isso está lá em Juízes 2 ou 3. Quem que Josué encorajou? Ninguém. Eu acho tão lindo esse coração M3 de ser que a Tati, a Lori e o Rafa, eles vibram quando um aluno dá uma aula melhor do que a deles. Eles se alegram com isso. Eles indicam as aulas que não são as dele. Você precisa assistir a aula da Gláucia Flor. Quantas vezes isso foi recente? Quantas vezes? Mais que isso, a Loura entrega comida na tua boca, ela vai lá e pega a aula e coloca o link para facilitar. Então, assim, seja uma pessoa que desenvolva esse hábito. Eu não sei se eles sempre tiveram esse hábito, mas eu sei que hoje em dia eles fazem isso naturalmente. Mas eu acredito que em algum momento eles tiveram que decidir ser intencionais em encorajar pessoas. Você precisa encorajar pessoas a seguirem o caminho. É um hábito isso. E é tão bonito isso, porque vocês sabem que eu tenho um canal no Spotify, né? Eu tenho esse canal já há 4 anos. E nesse canal, quando eu vi a Cirlei, quando eu conheci a Cirlei, quando eu conheci a Maria Flor,
Falei, meu Deus, olha essas mulheres. Olha essas mulheres. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam. Aí eu corri no Instagram da Maria Flor. Eu falei, meu Deus, que Instagram que é esse aqui? Desculpa, Maria, minha sinceridade. Eu não sei se ela está aí. Meu Deus! A Ana Flor, desculpa, Ana Flor, estou falando errado. Obrigada, Raquel. A Ana Flor, eu falei, que Instagram é esse? Eu quero ouvir o que essa mulher tem a dizer. Aí entendi que ela vinha da Índia, não podia ficar postando. E aí falei, gente, vocês precisam criar um canal no Spotify como o meu, você não precisa colocar sua cara. Quando elas criaram esse canal, que alegria foi a minha. Eu fiz parte disso, de ver que elas estão lá, entendeu? E elas estão lá. E o que acontece? Esse canal na minha vida não é sobre ficar famosa e conhecida. Eu tenho super poucos seguidores ali, super poucas pessoas que caminham comigo. É sobre um outro hábito de extrema importância, a constância. É sobre constância. É sobre fidelidade, que lá atrás eu fui infiel. Então, eu te pergunto, vamos, né, uma entrevista de emprego. Que animal você gostaria de ser? Qual que você vai responder lá? Águia, leão, leopardo, tubarão. Eu amo todos esses, mas eu preciso admitir, eu amo uma formiga. Gente, eu amo uma formiga. Fala sério, ela parece tão insignificante. Não é verdade? Mas ela é constante. Ela é tão constante. Ela não para. Tenta parar uma formiga. Põe o dedo. Você nunca fez a brincadeira de criança? Prende a formiga. Ela não para. Ela é constante. E nós precisamos deste hábito da formiga. Pessoas com corpos treinados são constantes no exercício. Pastores com grande conhecimento bíblico são constantes na Bíblia. É natural para a formiga ser constante. Inconstante com Deus, infiel. Essa era uma das minhas setas que eu recebia. E eu aprendi a ser fiel, mesmo. Mas ser fiel no meu canal, mesmo sem ter nenhum aplauso, mesmo sem ter, porque não é a respeito disso. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O meu canal, né, agora completou 4 anos. Aí, em mais ou menos abril do ano passado, bem quando eu completei 3 anos de canal, assim, não era de canal, mas desse movimento na minha vida, a minha mãe virou para mim e falou assim: eu não estou encontrando. Eles fizeram 50 anos de casado no começo desse ano, e ela falou para mim: eu não estou encontrando o meu livrinho que eu gosto de presentear. Eu quero muito presentear as pessoas com um livro e na minha festa de bodas de 50 anos. Eu olhei para a cara dela assim e eu falei: eu vou escrever o seu livro. Eu vou escrever o seu livro, eu disse para ela. Por quê? Gente, eu estava sendo constante há 3 anos. Era um livro de oração. Eu tinha as orações gravadas. Então, você vai colher o fruto da sua constância. Você vai colher, não sei qual é a área que você precisa ser constante. É na sua geladeira? Aonde é que você precisa ser constante? É na sua leitura bíblica? É na atividade física? O que é que você precisa ser como uma formiga? Fazer pouco, mas fazer todos os dias, porque 24 horas são suficientes. Deus não é inconstante. É um hábito, a constância é um hábito de pessoas. Nossa, meu Deus, o tempo voou. Jesus do céu. Então, deixa eu correr aqui para terminar. Tem 2 hábitos que eu queria entregar para vocês. O hábito da excelência. Faça melhor hoje do que você possa fazer amanhã. O livro que a minha mãe queria que eu escrevesse era esse. E o livro que eu escrevi foi esse. Essa era a inspiração. Então, faça melhor. Faça melhor hoje do que do que você pode fazer, tá? E o outro hábito é confie em você. Deus tem coisas que Deus vai te entregar uma profecia, mas tem coisas que Deus não vai te entregar profecia. Que Ele simplesmente só vai te abençoar. Ele vai falar: Mayra, você pode escrever um livro ou não.
quando eu dei o primeiro passo, ele me abençoou. Se eu não desse o primeiro passo, eu não ia receber a bênção. Então, não espere uma profecia para fazer algo na sua vida. Decida e confia em você mesmo, porque o Senhor tem bênção para a sua vida. Desculpa terminar desse jeito, a gente precisa ser fiel com o tempo. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a colocarmos a nossa agenda aos teus pés, Senhor. A colocarmos diante de Ti tudo aquilo que precisamos fazer, Pai. Nos guia nas nossas decisões, nos ajuda. Tu és a nossa prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sela esse versículo no nosso coração e na nossa mente. E nos ajuda, poderoso Pai, a decidir aquilo que está na tua agenda para nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, desculpa terminar assim. Eu me perdi no tempo. E eu quero ser fiel com o tempo. Mayra, mulher de Deus. Tati, você pode colocar o link na turma 17:1, que eu tem na 2 e na 1. Está dizendo que eu não faço parte mais do grupo. Acho que me tiraram sem querer. Não, hoje está chocante a tecnologia, gente. Vocês não têm noção, não, que meu celular desligou de madrugada. Vai dar certo, Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Amém. E o tempo é suficiente, glória a Deus. Mayra, nem um tempo de